Sargento abandona o exército para virar Uber. O choque de realidade que Brasília não quer que você veja. Meus caros amigos, meus diletantes da esperança alheia e fiéis devotos do canal Na Fé com Ironia, que imensa satisfação receber todos vocês aqui neste nosso pequeno confessionário eletrônico, onde a hipocrisia é desnudada sem anestesia e o bom senso é tratado não como uma virtude esquecida, mas como um crime de lesa pátria pelos donos do poder. Acheguem-se, puxem uma cadeira, porque hoje o nosso cardápio oferece aquele banquete típico da nossa república, uma mistura fina de tragédia institucional, suor de trabalhador e a mais pura e cristalina, reluzente incompetência gerencial. Vamos falar de uma das instituições mais sagradas do imaginário nacional, o Exército Brasileiro, e o curioso fenômeno do sumiço voluntário de seus braços mais fortes. Sim, meus amigos, falemos hoje sobre a grande debandada, a crise silenciosa, o esvaziamento das fileiras que outrora prometiam a ordem e o progresso, mas que hoje entregam no máximo uma escala de serviço de 24 horas por 7 e um saldo bancário que faria um eremita chorar de pena. Abramos as cortinas deste teatro do absurdo com uma daquelas ironias que parecem saídas da pena ácida de um cronista de boteco de alta classe. Imaginem o jovem Patrício, o brioso rapaz de 18 ou 19 anos que passou noites em claro engolindo apostila de curso preparatório, decorando as margens do rio Amazonas e as equações de segundo grau para finalmente ostentar no peito o orgulho de ingressar na Escola de Sargento das Armas, a nossa querida e centenária Escola de Sargento das Armas, a ESA. Ele entra pelos portões de Três Corações sentindo-se o próprio Duque de Caxias renascido, o peito inflado de patriotismo, a farda impecável, o coturno brilhando tanto que reflete a luz do sol e a ilusão de um futuro de glórias. 2 primaveras depois, formidável e graduado 3º sargento, ele recebe sua primeira lotação em um rincão qualquer deste Brasil continental. E qual é a primeira grande missão tática que o destino e o soldo lhe reservam? Ligar o motor de seu veículo particular nas horas de folga, aceitar uma corrida na plataforma digital de transporte e perguntar ao passageiro do banco de trás se ele prefere o ar-condicionado ligado ou desligado e se aceita uma bala de hortelã. Não há como negar, meus caros, que o Brasil é o único lugar do planeta onde a geopolítica da sobrevivência transformou o sargento de infantaria no motorista de aplicativo mais disciplinado do mundo. É mais uma bondade desse sistema gigantesco, dessa burocracia mastodôntica que nos governa. Uma bondade que, no final das contas, vai custar os nossos fígados, a nossa segurança e a nossa paciência. O sujeito estuda geopolítica, aprende a manusear um fuzil automático leve, jura defender a pátria com o sacrifício da própria vida, se necessário for, para depois descobrir que o seu maior inimigo no final do mês não é um invasor estrangeiro, nem um insurgente da floresta, mas a taxa de depreciação do seu automóvel popular e o preço do litro da gasolina aditivada. É a vitória do pragmatismo econômico sobre a mística da caserna.
a parábola do terceiro sargento e o choque de realidade. Citemos aqui a nossa parábola do cotidiano para ilustrar esse mistério digno das mentes mais brilhantes da nossa sociologia de botequim. E imaginemos o nosso bravo sargento, a quem chamaremos afetuosamente de Sargento Silva. O Sargento Silva é brasileiro, médio, em sua expressão mais pura e tocante. Ele não deseja a revolução proletária. Tampouco aspira a se tornar um magnata do mercado financeiro global. Ele quer apenas pagar as prestações da sua geladeira frost free, comprar uma carne de primeira para o churrasco de domingo e garantir que a sua digníssima esposa e seus 2 filhos pequenos não passem privações. O Sargento Silva acorda às 4:30 da manhã sob o frio cortante do inverno ou o calor sufocante do verão tropical. Engole um café preto, amanhecido, veste a farda com o rigor litúrgico de quem serve a uma divindade severa e parte para o quartel. Lá ele comanda pelotões, fiscaliza faxinas, puxa marchas de 20 quilômetros, carregando 30 quilos de equipamento nas costas e escuta sermões homéricos sobre a importância da hierarquia e da disciplina. Terminado o expediente oficial, que frequentemente se estende por caprichos burocráticos que fariam os imperadores romanos parecerem gestores compreensivos, o Sargento Silva cruza os portões da unidade militar. Mas ele não vai para casa descansar o corpo moído pela labuta. Ele entra no seu sedã seminovo, financiado em 60 parcelas a perder de vista, troca a cobertura militar por um boné discreto, liga o telefone celular e aguarda o bip sonoro que anuncia uma nova chamada no aplicativo. Ali, naquele exíguo espaço de 4 rodas, o Sargento Silva deixa de ser a autoridade que comanda os soldados e passa a ser o prestador de serviços que ouve as lamúrias do cidadão civil que reclama do trânsito, que bebeu além da conta ou que simplesmente ignora a sua existência. E por que o Sargento Silva se submete a essa dupla jornada extenuante que consome sua saúde mental e aniquila sua convivência familiar? A resposta, meus caros, está impressa no seu contra-cheque oficial. As reportagens jornalísticas recentes escancaram uma crise silenciosa que há muito vinha sendo abafada pelos muros altos das organizações militares. Em canais de comunicação dedicados ao meio militar, como o tradicional blog do Montedo e as análises do Clique Petróleo e Gás, os dados oficiais e os relatos anônimos pintam um quadro desolador. Só no início de 2025, os boletins internos do Exército registraram episódios em que 36 sargentos pediram demissão voluntária de uma única vez. Centenas de outros profissionais graduados seguiram o mesmo caminho ao longo dos meses subsequentes. E por que esse êxodo em massa? Porque quando o aluno da Escola de Sargento das Armas, ainda no período de formação, depara-se com os veteranos da carreira, homens com 10, 15 anos de serviço, recorrendo a bicos informais de motorista para complementar a renda familiar e conseguir fechar o mês sem um nome negativado nos serviços de proteção ao crédito, a ilusão da estabilidade militar desmorona como um castelo de cartas em um dia de ventania. O jovem aluno olha para o veterano e pensa com o pragmatismo cruel da juventude: é esse o meu futuro?
É para isso que estou marchando sobre o sol do meio-dia, comendo poeira e destruindo os meus joelhos? A resposta do mercado civil é imediata e tentadora. O sujeito estuda para concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos tribunais de justiça ou simplesmente migra para a iniciativa privada, onde o seu senso de organização, pontualidade e liderança é remunerado com o triplo ou quádruplo do soldo militar. Dados consolidados mostram que as carreiras militares registraram picos históricos de evasão, perdendo milhares de profissionais qualificados no decorrer da última década. É a aplicação prática e dolorosa da teoria econômica da ação humana, tão bem descrita por Ludwig von Mises. O indivíduo age sempre buscando passar de uma situação de menor satisfação para uma de maior satisfação. O ser humano não é uma engrenagem abstrata a serviço de um plano de defesa nacional desenhado por tecnocratas que recebem auxílios de moradia nababescos na capital federal. O ser humano tem estômago, tem boletos e tem amor próprio. Quando o Estado tenta sufocar o indivíduo através de uma estrutura remuneratória defasada e de uma reestruturação de carreira que privilegiou o topo da pirâmide em detrimento da base, o resultado inevitável é a debandada geral. O sargento Silva liga a chave na ignição e simplesmente vai embora. O casamento da erudição com o deboche. Neste ponto, meus amigos, é imperioso evocar a lucidez implacável de Thomas Sowell, esse gigante do pensamento econômico e social que passou a vida inteira ridicularizando a empáfia dos intelectuais e engenheiros sociais de plantão. Sowell sempre nos alertou que um dos maiores erros da humanidade é julgar as políticas públicas pelas suas intenções declaradas e não pelos seus resultados práticos. Os formuladores da última reestruturação da carreira dos militares, lá atrás, subiram às tribunas com discursos inflamados sobre a modernização das Forças Armadas, a valorização do mérito e o equilíbrio fiscal das contas públicas. Prometeram um novo Éden na caserna. E qual foi o resultado prático palpável? Um abismo salarial e de benefícios entre os oficiais generais e as praças graduadas. Criaram-se gratificações por cursos que apenas o topo da hierarquia tem tempo e oportunidade de realizar, enquanto o sargento da base, aquele que efetivamente comanda a guarda, que limpa o armamento, que instrui o recruta e que mantém a máquina funcionando operacionalmente, ficou chupando o dedo da inflação e vendo seu poder de compra evaporar como poça de água no asfalto do sertão. É a exata definição do inteligentinho de condomínio que Sowell tanto detesta, transposto para a burocracia estatal militar. Homens de gabinete que nunca sentiram o peso de uma mochila de campanha nas costas por 48 horas seguidas, desenhando planos de carreira que parecem perfeitos em planilhas eletrônicas de computadores de última geração, mas que falham miseravelmente ao confrontar a realidade da feira livre e do supermercado. Friedrich Hayek, no seu clássico livro O Caminho da Servidão, já nos avisava sobre os perigos do planejamento centralizado. Quando o Estado tenta controlar e tabelar o valor do esforço humano de maneira artificial, descolando-se totalmente da realidade do livre mercado, ele gera escassez. No caso em tela, a escassez não é de trigo ou de cimento, mas de sargentos qualificados, de homens experientes que deveriam ser a espinha dorsal de qualquer exército respeitável, mas que preferem pedir as contas para vender seguros ou dirigir carros de aplicativo.
E como não lembrar do nosso imortal Machado de Assis e do seu inesquecível Quincas Borba, criador daquela filosofia maravilhosa e absolutamente clínica chamada humanitismo. Lembre-se do tema supremo: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. O humanitismo machadiano é a tradução perfeita da nossa politicalha e da nossa alta burocracia estatal. O sistema político e administrativo brasileiro olha para o sargento da ESA que está pedindo desligamento e diz com aquele sorriso untuoso de quem desfruta de foro privilegiado: meu caro, a pátria agradece o seu sacrifício, mas se as batatas do orçamento público já foram distribuídas para os fundos eleitorais bilionários, para as emendas parlamentares que financiam shows de cantores sertanejos em municípios de 5.000 habitantes e para aumentos autoconcedidos pelas excelências dos tribunais superiores, para você sobrou o patriotismo abstrato e a honra de servir. Para você sobrou o patriotismo abstrato e a honra de servir. Console-se com isso. O sargento que não come honra no jantar e não consegue pagar mensalidade da escola dos filhos com o conceito abstrato de patriotismo responde à filosofia do humanitismo entregando seu pedido de demissão assinado e indo buscar suas próprias batatas na iniciativa privada. A mentalidade conservadora fundamentada no ceticismo político de Michael Oakeshott e na prudência de Edmund Burke rejeita veementemente esses projetos de engenharia social que ignoram a natureza humana e as realidades orgânicas da sociedade. Oakeshott dizia que a política não deve ser a busca por um objetivo ideal e inalcançável, mas sim o ato de navegar em um mar sem fundo e sem margens, onde o objetivo principal é manter o barco flutuando com estabilidade. No entanto, o que os nossos governantes e gestores fazem é brincar de comandantes de transatlântico em meio a uma tempestade, abrindo rombos no casco da embarcação através de impostos extorsivos, burocraciais, asfixiantes e total desprezo pelo mérito real dos indivíduos. Querem que o militar tenha a disciplina de um monge beneditino, a dedicação de um mártir cristão e o custo de vida de um asceta que vive de luz e vento, mas a realidade bate à porta com a força de um ariete. Profundidade sem pedantismo, a burocracia e o cunhado aproveitador. Para que compreendamos a mecânica dessa engrenagem sem cair em terminologias econômicas enfadonhas, que servem apenas para dar sono em auditórios universitários, usemos uma metáfora muito simples e que faz parte do patrimônio dramático de qualquer família brasileira: o terrível espécime do cunhado folgado. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, temos ou conhecemos um cunhado folgado. Aquele sujeito simpático de conversa mole e gestos largos que aparece na sua casa no domingo, na hora do almoço, consome a sua melhor cerveja, elogia o seu tempero e no final da tarde pede seu carro emprestado para buscar a mãe dele na rodoviária. Você, imbuído daquele espírito de solidariedade familiar e de boa-fé cristã, entrega as chaves do seu veículo. Dias depois, o carro volta com um tanque na reserva, um barulho estranho na suspensão e uma multa por excesso de velocidade que chega pelo correio semanas mais tarde. Quando você vai cobrar o sujeito, ele some.
não atende às ligações e ainda diz para o resto da família que você é um sujeito mesquinho, apegado aos bens materiais e sem coração. Pois bem, meus amigos, o Estado brasileiro é o pior, o mais insaciável e o mais cínico de todos os cunhados folgados. Ele bate à sua porta todos os dias através dos impostos embutidos na nota fiscal. Ele exige que você estude, que você seja um cidadão exemplar, que você pague as suas taxas pontualmente, que você cumpra regras bizarras criadas por burocratas que nunca produziram um único alfinete na vida. No caso dos sargentos da ESA, o Estado exige que eles fiquem longe de suas famílias por meses a fio, que se desloquem para as fronteiras mais inóspitas do território nacional, que coloquem suas vidas em risco em operações de garantia da lei e da ordem em favelas dominadas pelo crime organizado. O Estado exige tudo isso com um discurso pomposo sobre o dever cívico e o amor à bandeira verde e amarela. Mas quando chega a hora de retribuir, quando chega o momento de abastecer o tanque de combustível da vida desse trabalhador com um salário digno, uma carreira previsível e o mínimo de respeito institucional, o Estado se comporta exatamente como o cunhado folgado. Some, muda de assunto, inventa uma crise fiscal de conveniência e diz que cobrar melhorias é uma atitude corporativista e antipatriótica. G.K. Chesterton, com seu paradoxo do bom senso e seu distributivismo brilhante, já afirmava que a modernidade sofre de uma terrível inversão de valores. Nós criamos instituições gigantescas para proteger o homem comum, mas terminamos criando monstros burocráticos que devoram o próprio homem comum que deveriam proteger. A propriedade privada, a estabilidade do lar e a dignidade do trabalho são as verdadeiras colunas de uma civilização saudável, como bem defendia Roger Scruton. Quando a carreira militar de base deixa de garantir a segurança do lar e a dignidade do sustento, a própria estrutura da defesa nacional começa a apodrecer por dentro. Não por culpa dos homens que vestem uniforme, mas por culpa daqueles que gerenciam o Estado como se ele fosse um feudo particular destinado a satisfazer as vaidades de uma casta política e judiciária intocável. Vejam a ironia poética e trágica desse cenário. O Brasil gasta bilhões de reais anualmente financiando uma máquina estatal que se autoproclama a protetora dos hipossuficientes, a defensora dos direitos sociais e a garantidora da justiça distributiva. No entanto, quando olhamos para a realidade do Sargento Silva, o que vemos é o esmagamento sistemático do indivíduo produtivo. O sujeito trabalha para o Estado formalmente, mas precisa trabalhar para o livre mercado informalmente nas suas noites de folga para não ver a sua família passar fome. É o triunfo do capitalismo de compadrio, onde as grandes corporações amigas do rei recebem subsídios bilionários do erário público. Os altos funcionários da corte recebem penduricalhos salariais e morais e o sargento da ESA recebe a escala de serviço do final de semana e o direito de rodar no aplicativo de transporte para pagar o aluguel. Como dizia Olavo de Carvalho, com aquela sua precisão cirúrgica que arrancava as máscaras dos nossos intelectuais, o Brasil é um país onde os homens que pensam que sabem tudo são governados por homens que sabem que não sabem nada, mas que têm o poder de mandar em quem sabe. A anestesia cultural da nossa sociedade é tamanha que passamos a achar normal que um profissional de segurança do Estado precise fazer bico na informalidade para sobreviver.
O drama humano e a queda das máscaras. Nelson Rodrigues, o nosso mestre supremo da crônica trágica da alma humana, se estivesse vivo e sentado em um boteco de Copacabana observando o êxodo dos sargentos da ESA, certamente diria que o Brasil padece de uma profunda falta de vergonha na cara institucional. Nelson conhecia a crueza dos nossos dramas domésticos, a hipocrisia das aparências e o desespero silencioso que se esconde atrás de uma farda bem passada ou de um terno de linho. Ele veria no Sargento Silva não um herói de desenho animado, mas um personagem rodriguiano clássico, o homem acuado entre o dever moral, o orgulho ferido e os gritos da realidade econômica que ecoam dentro de casa quando a conta de luz chega com a tarja vermelha da inadimplência. Há uma dimensão quase existencial nesse absurdo, algo que nos remete diretamente ao mito de Sísifo. Tão bem explorado por Albert Camus, Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar uma rocha gigantesca até o topo de uma montanha, apenas para ver a pedra rolar ladeira abaixo toda vez que atingia o cume, obrigando-o a recomeçar o trabalho inútil por toda a eternidade. O sargento da ESA, que se vê preso nessa armadilha institucional, vive o seu próprio mito de Sísifo particular. Ele empurra a rocha da disciplina do treinamento militar e da burocracia do quartel durante todo o dia. Quando finalmente chega ao topo do seu expediente, a pedra do custo de vida e da inflação real rola montanha abaixo, esmagando seu orçamento. Ele então precisa começar tudo de novo, assumindo o volante do seu carro de aplicativo durante a madrugada para tentar empurrar a rocha financeira até o início do próximo expediente militar. É o absurdo existencial em sua forma mais pura, mas sem o glamour da literatura francesa. Aqui o absurdo cheira a pneu queimado, óleo de motor e café frio de posto de combustível. E onde entra a culpa nessa história, meus caros amigos? Vamos buscar em Dostoiévski a compreensão profunda do remorso e da decadência moral. O Estado brasileiro não sente culpa. A burocracia estatal é um monstro frio, desprovido de alma, de coração ou de consciência moral. Ela consome os anos de juventude dos nossos melhores cidadãos, suga as suas energias, exige a sua lealdade cega, e quando eles entram em colapso físico ou mental, os substitui por uma nova leva de jovens iludidos pelo próximo edital de concurso público. A verdadeira culpa, aquela que rói as entranhas, é sentida pelo próprio sargento. Ele sente culpa por não conseguir dar uma vida melhor para os seus filhos. Sente culpa por passar os finais de semana longe de casa, seja de serviço no quartel ou fazendo corridas pelo aplicativo. Sente culpa por ver os seus sonhos de juventude transformados em uma contabilidade mesquinha de moedas para pagar o pedágio da rodovia. É a inversão dostoiévskiana mais perversa. O inocente carrega o fardo do remorso, enquanto os verdadeiros culpados de degradação das nossas instituições brindam com espumantes importados nos jantares oficiais da corte em Brasília. Conectemos esse cenário desolador com a sabedoria eterna das escrituras sagradas, que nunca falham em expor as mazelas do coração humano. No livro do profeta Isaías, há uma passagem contundente que diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo. O que é a nossa legislação salarial e a nossa reestruturação de carreiras, senão uma sucessão de decretos injustos
e leis de opressão que privilegiam os poderosos e esmagam os servidores da base? A Bíblia também nos ensina, através do apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, que o trabalhador é digno do seu salário. Quando uma sociedade viola esse princípio moral básico, quando ela remunera mal aqueles a quem confiam as suas armas, a sua defesa e a sua soberania, ela está semeando os ventos da desordem e colherá inevitavelmente as tempestades do caos institucional. Usam a fé cristã e o patriotismo como uma fachada bonita, um verniz eleitoral para conseguir o voto do cidadão de bem. Mas na hora de praticar a justiça e a equidade que a fé exige, comportam-se como os vendilhões do templo, negociando suor alheio em troca de vantagens políticas rasteiras. C.S. Lewis, na sua obra magistral A Abolição do Homem, alertava para o perigo da criação daquilo que ele chamava de homens sem peito. Indivíduos que possuem intelecto e possuem apetites, mas que foram desprovidos do coração, ou seja, daquela dimensão moral e espiritual que une a razão aos instintos. A nossa tecnocracia governamental tenta transformar os militares da ESA em homens sem peito. Querem que eles operem de forma puramente mecânica, obedecendo a ordem sem questionar, aceitando a perda do poder de compra sem reclamar e mantendo uma fidelidade canina a um sistema que os trata como recursos descartáveis. Mas o tiro está saindo pela culatra. Os sargentos provaram que possuem peito, possuem coração, possuem inteligência e possuem a dignidade de dizer basta. O êxodo da ESA é o grito da revolta do indivíduo contra o gigantismo estatal que tenta devorá-lo. É a vitória da soberania moral do homem comum sobre as pretensões tirânicas da burocracia. Conclusão: o choque de realidade e a moral da história. Chegamos, portanto, ao nosso momento de reflexão final. Aquele choque de realidade amargo, realista e sem concessões românticas. A grande lição que o fenômeno do êxodo na ESA nos deixa é uma verdade que todo conservador autêntico carrega tatuado na alma. O Estado não é o seu pai. O Estado não é a sua mãe. E ele definitivamente não se importa com a sua felicidade, com o seu futuro ou com o bem-estar da sua família. O Estado é um leviatã insaciável que se alimenta dos seus impostos, do seu trabalho e das suas ilusões. Se você colocar a sua vida, a sua segurança financeira e o destino dos seus filhos nas mãos da benevolência da burocracia estatal, você terminará exatamente como os sargentos veteranos que serviram de alerta para os jovens alunos da ESA, cansado, frustrado, com os joelhos destruídos pelas marchas militares e com o visor do telefone celular ligado em um aplicativo de transporte na madrugada fria, esperando a próxima corrida de R$10 para conseguir comprar o leite das crianças. A responsabilidade pela sua vida, pelo seu sucesso e pela proteção dos seus é única e exclusivamente sua. Não espere salvadores da pátria. Não espere planos de carreira miraculosos vindos de gabinetes acapertados e não se deixe enganar pelo canto da sereia da estabilidade estatal, que cobra como preço a sua liberdade individual e a sua dignidade econômica. O mercado civil, com todos os seus riscos, as suas volatilidades e as suas dificuldades, ainda é o espaço onde o indivíduo livre pode ditar o valor do seu próprio esforço.
onde a ação humana não está engessada por decretos de tecnocratas e onde o mérito real tem a chance de se transformar em prosperidade concreta. Os 36 sargentos que pediram demissão de uma só vez, os 60 que saíram logo no início do ano seguinte e os milhares que abandonaram as fileiras na última década compreenderam isso de forma mais dolorosa possível. Eles escolheram a incerteza da liberdade em vez da certeza da servidão remediada. E agora, meus caros ouvintes do canal Na Fé com Ironia, eu deixo uma provocação final para todos vocês, uma pergunta que não quer calar e que deveria ecoar nos corredores do Ministério da Defesa e nos gabinetes do Congresso Nacional. Se até os homens que juraram defender a nossa pátria com o sacrifício da própria vida estão preferindo enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades como motorista de aplicativo e continuar servindo ao Estado brasileiro, quem é que vai ficar para apagar as luzes desse imenso quartel chamado Brasil? Será que os nossos brilhantes deputados, com seus auxílios paletó e suas emendas PIX, vão alcançar o coturno e ir para a fronteira segurar o fuzil quando a situação apertar? Deixem suas opiniões sinceras, ácidas e bem-humoradas aqui nos comentários. Vamos debater esse mistério digno da nossa alta comédia nacional. E antes que eu me esqueça, meus amigos, façam a caridade cristã de clicar no botão do gostei, que está logo abaixo deste vídeo. Inscrevam-se no canal Na Fé com Ironia e ativem o sininho das notificações para receberem os nossos desabafos semanais. Compartilhem este conteúdo nos seus grupos de mensagens com seus amigos, com a sua família e principalmente com aquele seu amigo que está estudando 12 horas por dia, achando que passar no concurso da caserna vai resolver todos os problemas existenciais e financeiros da vida dele. Façam tudo isso agora, com urgência, antes que os nossos iluminados burocratas de Brasília descubram uma forma de criar um imposto sobre o engajamento digital ou uma taxa de fiscalização sobre a ironia e o sarcasmo na internet brasileira. Afinal de contas, neste país, a única coisa que ainda não foi taxada é a nossa capacidade de rir da nossa própria desgraça institucional. Um grande fraterno abraço a todos vocês. Fiquem firmes na fé, mantenham a ironia afiada como uma baioneta de infantaria e lembrem-se sempre do nosso lema de cabeceira. No Brasil do capitalismo, de compadrio e do sargento motorista de aplicativo, o último indivíduo lúcido que sair, por favor, tenha a extrema fidalguia de desligar o disjuntor da tomada. Até a próxima, meus caros, se o Leviatã Estatal assim nos permitir. Canal Na Fé com Ironia.